Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Apocalipse capítulo 16, versículos de 12 a 14. Participe, comente e compartilhe com os seus amigos. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Hoje, dia 4 de setembro, estamos aqui para mais uma live das profecias. Hoje, a nossa live de edição de número 41. Lembrando sempre que se você quiser saber os assuntos anteriores, as lives que nós fizemos anteriormente, você pode aí pesquisar aqui na nossa página no Facebook Notícias Firmadas e você encontra aí as demais lives sobre tudo que nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. São muitas coisas importantes que o livro de Apocalipse relata para nós e são fatos que acontecerão em 100% da sua descrição. Isso mesmo. 100% de tudo que está escrito no livro de Apocalipse vai acontecer, tem que acontecer, porque são profecias, são palavras deixadas para todos nós. A grande dificuldade é que às vezes muitas pessoas não entendem o livro de Apocalipse. Por que essas pessoas não entendem? Na maioria das vezes, ou na maioria dessas pessoas, é porque o livro não foi escrito para elas. A Bíblia não foi escrita para toda a humanidade, para que todos leiam, para que todos entendam. Não é dessa forma. A Bíblia foi escrita para os santos, para os piedosos, para aqueles que aceitam a Jesus, para aqueles que buscam a Jesus Cristo e que creem no nome dele. Se a pessoa não crê em Jesus, obviamente que ela não vai entender o que está escrito no livro de Apocalipse. Ela vai ler uma, duas, três vezes, não vai entender, vai fazer várias críticas, vai ficar fazendo comparações, dizendo que tem coisas que não batem, não tem sentido, e assim. Então não importa, porque nós que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, nós que cremos no nome do Senhor Jesus, é que o livro foi escrito para nós. Então, por isso que é importante que nós meditemos, porque muitas coisas não são reveladas para os ímpios, mas são reveladas para os santos. E sem a unção do Espírito Santo, é impossível entender qualquer texto bíblico. Se uma pessoa lê a Bíblia sem o Espírito Santo, ela não vai entender nada. Vai ser uma coisa oculta. O fato é que as coisas estão acontecendo e as profecias estão se cumprindo, mostrando a cada dia mais que a volta de Jesus está próxima. E hoje nós vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 14. E aí eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, que diz assim: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs.
porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aí está, né, a leitura que nós fizemos desse texto, falando que o sexto anjo derramou a sua taça e o rio Eufrates, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Sempre que nós lemos, né, um texto bíblico, como nós já falamos aí em outras lives, que a Bíblia tem dois tipos de narração. Uma quando fala de um lado literal, que está se referindo a um fato literalmente como está escrito. E outro que é de fato alegórico, quando aquilo que está escrito representa algo que não se tem uma definição concreta. Então você vê que fala o texto que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta são três espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Que é o que está no versículo 13, que fala que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos semelhantes a rãs. Obviamente, né, que esse se trata de um texto alegórico. Nós não podemos interpretar aqui literalmente, né, a boca do dragão, a da boca da besta, da boca do falso profeta. São elementos, como nós já falamos, o dragão é o próprio diabo, a besta é o sistema político que vai governar o mundo e o falso profeta é um líder religioso que vai vir para seduzir e enganar a humanidade. Nós estamos hoje em meio, né, a um contexto que já nos faz assim ter uma noção nítida de como vai ser o governo, né, da besta. A besta, como está narrado na Bíblia, como nós já falamos aqui em lives anteriores, é um sistema de governo, é um sistema político. A besta não é um monstro de 7 cabeças que vai aparecer, uma coisa desse tipo assim. É um monstro pelos atos e atitude que toma, mas a besta é um governo, um sistema. E nós sabemos que existe no mundo um governo que é chamado de globalismo, a nova ordem mundial, que já está se organizando para governar a Terra. Então é mais ou menos por aí que vem essa natureza da besta, esse governo que vai assumir o controle de toda a humanidade. Quais são, né, os sinais que nós estamos tendo desse tipo de governo? Em primeiro lugar, que é um governo autoritarista, né? Um governo autoritário e um governo que é anticristão. Então, tudo que você vê que é autoritário e anticristão é porque está aí associado ao dragão, que é o diabo, e essa nova estrutura mundial. Por quê? Porque não faz sentido o autoritarismo, você obrigar as pessoas a fazerem algo. Tudo aquilo que é obrigado não tem a natureza de Deus, porque Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Nós temos aí oferecido por Deus a saúde, a paz, a prosperidade, a vida eterna. Isso são os bens mais importantes, os bens maravilhosos, tudo de bom vem de Deus. E, no entanto, Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo como Salvador. Jesus Cristo não se impõe.
ele traz a mensagem, disse para nós que existe uma morada de descanso, uma morada de paz, um reino do céu, um lugar onde nós vamos passar a eternidade, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nenhum tipo de maldade, só haverá paz. Então esse é as palavras de Jesus. O falso profeta, a besta, eles vão ver com esses espíritos, né, enganadores. Mas Jesus não. Jesus tem a palavra da verdade, a palavra de paz. Então, o que nós vemos em Jesus? Uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna, uma promessa de vida após a morte, porque aqueles que morrem sem Cristo passarão a eternidade no sofrimento. Então isso é uma coisa assim, essencial, importantíssimo. Mas você não vê um governo obrigando as pessoas a serem cristãs, obrigando as pessoas a aceitarem a Jesus, obrigando as pessoas a descerem nas águas. Não existe na Terra nenhum governo que imponha o cristianismo, que imponha a fidelidade a Deus, a Jesus Cristo. Não existe. Mas, no entanto, existe governos, e são vários na Terra, que impõem o anticristianismo, que é proibido ser cristão, é proibido servir a Deus, é proibido ler a Bíblia, é proibido falar de Jesus. Então, olhe como que é diferente as coisas, né? Aquilo que é bom, aquilo que nos dá vida eterna, aquilo que nos dá saúde, salvação, é de livre e espontânea vontade. Aquilo que pode prejudicar a vida, que pode levar para o inferno, levar para a perdição, é obrigatório. Então, por isso que o primeiro sinal que você tem que ter na sua vida para saber se algo é de Deus ou não, é quando existe obrigatoriedade. Quando é obrigado a manter um tipo de cabelo, obrigado a um tipo de roupa, obrigado a guardar um dia da semana, obrigado a essas coisas que são obrigatórias, a colocar um véu na cabeça, algo assim, não condiz com a natureza divina, a obrigatoriedade. Porque quem quiser salvar a sua vida, quem quiser a sua alma, tem que ter espontaneidade. A pessoa tem que ser livre para fazer a sua escolha. Não adianta fazer uma coisa obrigada. É obrigado todo mundo vestir terno, é obrigado usar sapato, é obrigado usar saia, é obrigado a guardar o sábado, não pode comer carne, não pode fazer isso. Essas coisas não condizem com a natureza divina, porque Deus dá a liberdade. Onde nós vemos a obrigatoriedade é justamente naquilo que não é de Deus, aquilo que não pertence a Deus, num sistema, num governo autoritário, que é o governo já prestes a ser implantado em toda a terra. O autoritarismo é obrigado. Você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. Se você não fizer tal coisa, você não vai poder trabalhar. Se você não fizer tal coisa, você não vai poder entrar no restaurante. Se você não fizer tal coisa, você não vai poder andar num avião, andar num transporte público, ser atendido num atendimento público. Essas coisas são todos sinais do globalismo, sinais do governo, do anticristo que está para se estabelecer na Terra. Então, quando ele diz aqui que saiu da boca do dragão e da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rã. E aí continua dizendo, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Como nós já falamos, você pode assistir os vídeos anteriores,
o mundo vai estar vivendo um caos, porque as forças da natureza vão ser abaladas, aquilo que é de Deus, né? Nós já falamos que as águas vão se transformar em sangue, o sol vai aquecer de uma forma que o corpo das pessoas vai ser queimado, vai ter uma escassez total de água, uma escassez total de luz. Então o mundo vai estar bem assim danificado. No entanto, quem estiver aqui na terra, eu espero não estar, espero ter subido com Cristo no arrebatamento, mas quem estiver aqui na terra vai ver com os olhos os salvos, os eleitos, nas nuvens do céu juntamente com Cristo. Esse vai ser a maior tortura. Aqui nesse mundo, todo mundo sofrendo, todo mundo padecendo, e no entanto, os olhos olhando para as nuvens do céu vai enxergar ali um povo todo feliz, alegre, louvando a Deus, se alimentando, tendo tudo as coisas boas que Deus criou, o verdadeiro paraíso. Só que a visão de quem estiver aqui na terra para os salvos que estarão no céu é uma visão vista a olho nu. Todo cidadão em qualquer parte da terra vai enxergar. Mas só que existe um detalhe: ninguém consegue se aproximar, nem com foguetes, nem com os maiores aviões que existem na terra. Ninguém consegue enxergar, ninguém consegue atingir essas pessoas, né? Os eleitos, como eu disse, pela misericórdia do Senhor. Espero estar nesse lugar juntamente com Cristo, aonde os salvos, os eleitos estarão. Mas o que acontece? Os habitantes da terra, ao invés de se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados, das coisas más que fizeram, eles vão se revoltarem contra Cristo, vão se revoltar contra Deus e vão se revoltar contra as pessoas que estão lá. E aí, como diz aqui o texto, esses espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro para juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, esses moradores da terra, todos os presidentes dos países que estarão aqui na terra, né, a serviço do globalismo, a serviço desse governo único mundial, vão se unir para quê? Tentar algum tipo de ataque, uma guerra em que possa aí atingir os eleitos e a Cristo. Eles vão pôr na cabeça deles que se eles conseguirem derrotar o povo, matar as pessoas, eles vão conseguir de novo restabelecer a terra, as coisas básicas da terra, a luz, a água, o ar, que é aquilo que ainda nós vamos falar, que é a batalha do Armagedon. Eles vão se reunir com isso. Não se esqueça que o falso profeta, ele vai ter uma função muito importante, porque ele vai ser o líder religioso que vai fazer com que as pessoas demovam da mente a ideia de que Cristo voltou. Ele vai falar que aquelas pessoas que estão lá nas nuvens do céu foram sequestradas por extraterrestre, vai inventar um monte de coisa. Mas o que vai convencer as pessoas, como nós já falamos em vídeos anteriores, é os sinais, os milagres, as coisas que esse falso profeta vai fazer. Porque, veja que o texto, né, diz aqui, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, preste muito bem nesse texto, né? São espíritos de demônios, operadores de sinais. Então, as pessoas vão ver a igreja arrebatada, Cristo lá nas nuvens do céu, mas eles vão acreditar nos sinais que o falso profeta vai fazer, que o diabo vai assim conceder a ele, espíritos de demônios. Essa questão de espíritos de demônios é muito importante. Você que está assistindo
essa live entender. Demônios podem operar milagres, sinais, são espíritos enganadores, espíritos que são usados para enganar as pessoas, espíritos que são usados para que as pessoas sejam enganadas, para que possam ser atraídas por coisas erradas. Olha, leia comigo o que a palavra de Deus aqui fala em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13. Presta atenção, olha o que fala aqui o texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se você ler na versão corrigida, ele diz assim: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, muito cuidado com pessoas, com igrejas, com ministérios que ficam aí oferecendo milagres, oferecendo maravilhas, curas. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é maravilha. Então, demônios, Satanás também operam milagres. Então é muito perigoso essa questão de milagre. Tanto que isso é um fato até é comprovado. Com certeza você já ouviu alguém falar que foi num lugar onde se tem ídolo, onde se tem imagem, e a pessoa lá fez um voto, fez alguma coisa e recebeu ali um milagre. Outros até mesmo em lugares espiritualistas, em terreiros aí, coisas assim contrários à Bíblia, a Deus, e também ali receberam milagres. Todos têm, com certeza. A pessoa vai te contar que foi lá naquele lá de Goiânia, lá, que era chamado de João de Deus, mas é, na verdade, o João dos demônios. Aquilo é a prova viva de que os demônios operam milagres. Aquilo não pode ser de Deus, né? Tanto que aconteceu todas aquelas barbaridades. Então, o que acontece? Aquilo é espírito de demônios operando milagres. Então a pessoa acaba sendo enganada. Você viu quantas pessoas que foram enganadas naquele local, das pessoas irem lá, e as pessoas contam que realmente receberam milagres, realmente receberam curas. Não estamos aí questionando isso, não. A diferença é de qual espírito que veio a cura. Se o espírito veio de Jesus Cristo, que através do Espírito Santo, ou se são espíritos de demônios. Então, isso é fato. Então, não estamos aqui inventando uma coisa, isso é fato bíblico, como nós acabamos de ler, relacionado biblicamente, mas também é fato concreto que isso existe. Por quê? A nossa fé, a nossa base cristã não pode ser baseada em milagres. Nós servimos a Cristo porque nós, em primeiro lugar, amamos a Cristo sobre todas as coisas e porque nós queremos a salvação da nossa alma. Esse é o motivo pelo qual nós servimos a Cristo e porque nós congregamos, fazemos parte da Igreja de Cristo, porque nós amamos a Cristo, amamos o Evangelho, amamos a Deus, que é soberano sobre todas as coisas, e nós queremos passar a eternidade no reino do céu. Isso é o Evangelho, isso é a essência do Evangelho. As demais coisas são consequências. Deus opera milagres, Deus cura, liberta, mas lembra que Jesus sempre falava: vai que a tua fé te salvou, porque o importante não é receber a cura, e sim receber a cura da alma, a salvação da alma. Esse que é o ponto mais importante. Então, nunca se esqueça disso, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. São obreiros fraudulentos, né? Pessoas que falam aí
em nome de Deus, pessoas que falam que estão pregando o evangelho, mas na verdade são pessoas que são espíritos enganadores, espíritos malignos que querem aí enganar o povo de Deus. E olha o que diz ainda a palavra. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aí, preste muito bem atenção. Olha só o que Jesus está deixando aqui para o nosso conhecimento. Em teu nome não fizemos muitos milagres. E o que Jesus diz? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então você vê como que a questão é séria. A pessoa está ali operando milagres. Olha aí. E aqui o texto ainda é tão abrangente, né? Porque o texto fala que eles estão dizendo que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Ou seja, no nome de Jesus. Aqui nem estamos falando aqui das religiões ocultas, das religiões literalmente satanistas, dos que estão anticristãos, aqueles que negam a Cristo. Não, aqui nós estamos falando das pessoas que estão falando em nome de Cristo, em nome de Jesus. Aí, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome. Quer dizer, no nome de Jesus a pessoa profetiza. Aí diz: em teu nome não expelimos demônios, não é? Às vezes você vê aí na televisão, em vários lugares, aquela cena toda das pessoas ali expulsando demônios, falam até em nome de Jesus. Olha lá, expelimos demônios em teu nome, não fizemos milagres. Quer dizer, a pessoa ali dizendo que está fazendo cura em nome de Jesus. Esse que é o detalhe. Estão dizendo aqui que estão fazendo curas em nome de Jesus. E, no entanto, Jesus vai falar: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Exatamente isso como eu estou dizendo. Às vezes a igreja ela é fundamentada em cura, fundamentada em milagres, em expulsação de demônio, mas não está pregando o evangelho puro, o evangelho pleno de Jesus Cristo, o evangelho da salvação da alma, o evangelho do reino do céu. As pessoas estão sendo ensinadas a achar que o reino do céu é uma consequência natural, que é uma coisa fácil, que todo mundo já está no céu. Mas não é assim. É necessário se esforçar, é necessário abrir mão dos prazeres da vida, abrir mão dos desejos da carne, abrir mão do dinheiro, abrir mão do materialismo, abrir mão do interesse nas coisas desse mundo. A palavra diz que quem ama esse mundo perderá a salvação, e quem odeia esse mundo é que vai ser salvo. Então não se pode aí ficar fazendo essa associação de coisas materiais, de coisas mundanas com as coisas de Deus. Isso que Jesus condena, isso que Jesus não aprova. Nós precisamos hoje se reunir, precisamos hoje se aproximar de Deus com sinceridade, com humildade e se afastar das coisas desse mundo. Não associar as coisas do mundo, as coisas da terra, materialismo ao evangelho. Não, nós temos que pregar a soberania de Deus, exaltar o nome do Senhor e temos que perseverar e lutar pela salvação da nossa alma. Hoje nós vemos que as pessoas se preocupam com o que os outros vão dizer, com o que a sociedade vai dizer, se o ministério aprova, se o ministério não aprova. Se o ministério aprovou, se as pessoas aprovaram, tudo bem, posso fazer que está tudo certo. Mas e Deus? E Jesus? Então, a prioridade pode todo mundo aprovar uma conduta, aprovar uma prática, um procedimento, mas se Jesus não aprovar essa prática, esse procedimento, não tem salvação.
Então, por isso que nós temos que aprender a buscar cada dia mais as coisas de Deus, buscar ao Senhor na sua plenitude total. Nos dias de hoje, as coisas estão já mostrando para nós esses sinais. E lá no fim, esses homens vão agir com esses milagres, com essas operações de sinais, para enganar o povo, para enganar as pessoas. E por isso que muita gente está sendo enganada. Tudo o que está acontecendo hoje é uma prévia. Você vê o Brasil, né? Um país que sempre foi o país exemplo de liberdade. Em qualquer lugar do mundo, seja lá na Ásia, na África, na Europa, na Oceania, em qualquer parte do mundo, o Brasil sempre foi uma referência de miscigenação. Aqui nós temos negros, loiros, asiáticos, brancos, índios, e nós temos todo tipo de religião, todo tipo de culto. Tudo aqui no Brasil sempre foi visto com liberdade. Você pode se expressar, você pode cultuar. É o princípio do povo brasileiro. A história do Brasil é baseada na liberdade. E de repente, em poucos anos, né, o Brasil hoje está se tornando uma nação vergonhosa, uma nação assim que dá nojo, enjoo. Você vê o maior grau da justiça do Brasil impondo aquilo que você pode falar, aquilo que você pode dizer, quer dizer que você não pode questionar algo, você não pode dizer que algo não funciona, você não pode dizer que tal coisa está errada, porque eles estão dizendo que é a verdade. Isso é autoritarismo. O povo brasileiro está lutando. Nós sabemos que ainda não é o momento do Brasil se render. E esse sistema, o globalismo, eles precisam do Brasil. O Brasil é essencial dentro da estrutura, né, das 7 cabeças que vão estar lá unidas ao governo da nova ordem mundial, que a Bíblia chama da besta. Eles precisam do Brasil. Então, por isso que eles estão assim investindo, que esses homens satânicos, malignos, possessos por demônios, esses homens que estão fazendo o que eles estão fazendo aqui no Brasil, mandando prender as pessoas por causa de opinião, são pessoas possessas de demônios, são usados por Satanás. É necessário orar, expulsar os demônios que estão na vida desses homens malignos, maus. É visível que eles estão fazendo, é mal. Essa obrigatoriedade das coisas, como está sendo colocado nos dias de hoje, vamos ficar alerta. Vamos ficar alerta. Lógico que nós confiamos, né, no presidente, queremos que o presidente aí faça alguma coisa, mas é hora da gente botar a nossa esperança em Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus tem toda a terra, todo o mundo para cuidar. E o que ele prometeu para nós não é esse mundo. Nunca se esqueça disso. O que Jesus prometeu para nós não está relacionado a esse mundo. Jesus prometeu a paz, a alegria, a prosperidade, a alegria de viver no reino do céu. E essa é a nossa esperança. E a esperança que nós estamos aguardando a cada dia é a volta de Jesus para estarmos com Ele eternamente na glória. Então essa foi a nossa live de hoje. Lembrando você que você pode acessar a nossa página palavrafirmada.com, o nosso canal no YouTube Notícias Firmada, onde nós temos ali informações sobre os fatos que estão acontecendo no mundo. E vamos orar. E se você também quiser ajudar o nosso canal, ajudar o nosso ministério, você pode aí no nosso site encontrar ali a chave para que você possa fazer um Pix ou que você possa fazer aí uma oferta, uma ajuda para a nossa obra, para o nosso trabalho. E sabemos que Jesus está às portas. Em breve nós todos estaremos junto com Jesus. As lutas nesse mundo é difícil.
As provações são muitas, a dificuldade principalmente financeira, né? Porque quando você se propõe a falar de Jesus, a pregar a palavra, você tem que romper com essa vida material, com esse materialismo. E aí as coisas se tornam difíceis. Por isso que se você sente no seu coração de nos ajudar, tem aí o endereço do Pix para que você possa dar a sua contribuição para podermos estar cada dia mais aqui falando de Jesus, até que seja possível, porque com certeza daqui a pouco tempo também nas redes sociais vai haver uma censura, uma proibição de se falar de Jesus. Então vamos aproveitar os dias de hoje para falar da volta de Jesus, para nos prepararmos para o nosso encontro com eles. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo sábado. Se ele não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma Live das Profecias. Encerra-se aqui mais uma Live das Profecias. No próximo sábado, às 21h30. Se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.